Muitos descobrem, ao alcançar o sucesso, que ele pode ser muito gratificante, mas não é a chave para uma vida vitoriosa. E o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre fundamento. E o nosso texto base se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 6. Os engenheiros civis vão entender muito bem sobre este conceito. Antes de construir um prédio, um dos primeiros passos é buscar conhecer o terreno, para poder fazer um empreendimento seguro. É essencial saber se é possível estabelecer um fundamento sólido capaz de suportar o prédio que será erguido sobre ele. Você parou para pensar sobre qual fundamento sua vida tem sido construída? O autor do livro aos Hebreus traz exemplos de homens e mulheres que, pela fé, alcançaram em suas jornadas uma vida vitoriosa. Através da fé, foi possível vencer as barreiras e dificuldades que ao longo de suas vidas foram apresentadas. Segundo a palavra de Deus, o que devemos ler e meditar diariamente, para se construir uma vida vitoriosa, é necessário ter fé e assim construirmos nosso prédio sobre este inabalável fundamento. Fé e esperança são dois conceitos muito próximos e por esse motivo são confundidos como sendo iguais, o que não é verdade. Em 1 Coríntios 13:13, podemos perceber que estes conceitos não são iguais. O texto diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Nós devemos nos perguntar: o que é a fé? O que é a esperança? A fé, como diz o texto, é a certeza de que já recebemos ou conquistamos algo, mesmo sem termos visto a materialização dessa conquista no mundo natural. Sendo assim, recebemos algo, não de maneira mística ou pelo pensamento positivo, mas pela devida credibilidade e confiança no caráter imutável de Deus, sabendo que se Ele prometeu algo, Ele nunca voltará atrás. Veja bem, só é possível conseguir tal fé se conhecermos verdadeiramente a Deus. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Se na sua caminhada com seus pais terrenos, eles sempre cumpriram com as palavras deles, é claro que se hoje eles fizerem uma promessa de algo futuro, você vai confiar e receber, mesmo sem ver a produção de tal promessa. E isto é fé. Para adquirir fé em Deus, é necessário conhecê-lo, lendo sobre os seus feitos e construir a sua história com ele. A esperança é o que nos dá alegria por saber que irá acontecer no futuro o que nos foi dado hoje. Muitos naufragam na fé porque perderam a capacidade de esperar. A certeza não pode se enfraquecer pelo tempo. É necessário ter esperança, pois ela é a manutenção da nossa fé inabalável. Em Hebreus 11:6 lemos: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Para você, o que é um paradoxo? É possível nos aproximar de uma pessoa e andarmos com ela, conviver e falar com ela sem de fato acreditar que essa pessoa exista? Parece uma loucura pensarmos assim. Porém, o autor do livro de Hebreus ensina que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Atualmente, muitas pessoas se aproximam de Deus por meio da igreja, de grupos afins, encontros individuais, porém em seu íntimo duvidam da existência de Deus, ou interpretam de modo errado como uma energia ativa pelo pensamento positivo ou como um conjunto de regras. Acreditar em Deus vai muito mais além de se filiar a uma religião e obedecer às suas boas práticas.
vai muito além de se ter por perto um talismã ou uma energia positiva. Precisamos compreender que Deus é uma pessoa. Tudo que podemos conhecer sobre Deus Pai foi revelado a nós por meio do Filho, Jesus Cristo. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? João 14, 8 e 9. Neste texto, Filipe deixa transparecer como estava vivendo este paradoxo. Ele estava se aproximando de Jesus, mas não compreendia que Cristo era a expressão exata de Deus. Hebreus 1:3. Filipe estava perdido em sua religiosidade, sem compreender que Deus é uma pessoa e que podemos conhecê-lo por meio do nosso relacionamento com Jesus. Alguns dias antes da crucificação, ao trazer os últimos ensinamentos para os seus discípulos, Jesus deixou muito claro quem ele era e apresentou um grande segredo para vivermos uma vida vitoriosa. Qual foi o princípio ensinado por Jesus para vivermos uma vida sobre este fundamento? Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 16. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Em algum momento, você já pensou ter conseguido ser um cristão melhor se estivesse vivido na época de Jesus? Note que Jesus explicou aos seus discípulos que viveria um tempo melhor depois que ele fosse embora. Como poderia ser melhor se Jesus fosse embora? O fundamento é: Jesus morreu na cruz para pagar nossas dívidas causadas pela desobediência e pela nossa natureza pecaminosa. Se você crê que Jesus morreu em seu lugar, seus pecados foram perdoados e você se tornou santo diante de Deus. Aqueles que o receberam a Cristo pela fé e se tornaram santos podem agora se tornar a habitação de Deus. Isso mesmo, Deus, que é santo, pode habitar em seus filhos por meio do Espírito Santo. Tudo que Jesus conquistou, a vitória sobre a morte e sobre o pecado, estão disponíveis a nós. A natureza de Deus pode ser uma realidade em nossa vida, pois o Espírito Santo habita em nós, nos conduz em vitória e nos capacita a ser como Ele é. Por isso, fé é a linguagem do amor de Deus. Tendo a fé correta, é possível darmos um sinal claro de que o amamos, pois conhecemos e confiamos nele, em seu caráter imutável e em seu amor por nós. Uma vida onde obtemos vitória é de fato uma vida onde alcançamos um nível de relacionamento íntimo, verdadeiro e contínuo com Deus. Uma pessoa que crê em Cristo tem sua fé firmada em fundamento sólido e pode viver uma vida vitoriosa. Se o Espírito Santo habita no interior de alguém, essa pessoa tem natureza de Deus e está habilitada a ser um herói da fé. Muito melhor do que ter os poderes de um super-herói. Ter a natureza de Deus nos conduz em um caminho de vitória contra o pecado e contra o mal. Os filhos de Deus são heróis da fé que Deus escolheu para fazer o bem e trazer o seu reino sobre a terra. Você tem vivido uma vida sobre este fundamento? Você crê que Jesus morreu em seu lugar e já entregou o controle da sua vida a Ele? Essa nova natureza está em evidência na sua vida? Se você deseja viver esta vida sobre este fundamento, faça essa oração. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e o recebo como Senhor e dono
da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima semana.